Olá pessoal, aqui quem fala é Cristiano e você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre pessoas narcisistas, né? Quem são, como agem e como se tornam. Não é de hoje que em nossa sociedade pessoas tentam passar uma boa imagem umas para as outras, mostrando ser pessoas de caráter ilibado, irrepreensíveis e moralmente quase que perfeitas. Isso acontece muito e tem ganhado muito mais potência, né? Com o advento das redes sociais, a cultura do selfie, né? Você vê pessoas postando fotos ali com a vida quase que perfeita, né? Elencando pouquíssimo as suas características negativas e exaltando suas características positivas. Isso é muito comum. Não, o que não é incomum é ter no meio dessas pessoas que têm traços narcísicos. E a gente vai ver o que é isso. O que é o narcisismo? Vou logo para a origem da palavra. Narciso, ele é um personagem da mitologia grega, né? Filho de Céfiso com a ninfa Liríope. Um jovem bastante vaidoso e que se apaixonou pela sua própria imagem. Eu vou colocar aí para vocês uma imagem, né, representativa do Narciso. Lembrando que o que eu vou trazer aqui são alguns fatores que potencializam esse tipo de comportamento ou temperamento narcísico. Não significa que todo narcisista ele carrega esses elementos que eu vou falar aqui. Até porque quando se fala de psicologia, quando se fala de psique humana, não existe nada que seja escrito em pedras, porque a psique humana ela é muito complexa para que a gente possa avaliar um aspecto só, né? Precisa ter um estudo e tudo mais. Mas geralmente as pessoas, esses elementos que eu vou falar são que potencializam a pessoa a ter um tipo desse transtorno, né? Dessa personalidade narcísica. O narcisismo está muito ligado a um mecanismo de defesa, onde está enraizado em um medo profundo de ser inferior ou inadequado, particularmente por questões de moralidade. Isso devido a traumas de infância, geralmente uma criação por pais que já são narcísicos ou que são hiperprotetores de suas crianças, né? Ou também hipercríticos. Então acaba que a criança ela vai internalizando isso e vai formando ali a sua personalidade. Tem outras razões também que podem ser questões genéticas ou até mesmo questões sociais, podem influenciar bastante nesse tipo de comportamento. Lembrando que estudiosos dizem que do 0 aos 25 anos é onde a gente vai formando a nossa personalidade. Então, isso significa que as coisas que acontecem lá no início da nossa infância, ela tem impactos bem maiores na nossa mente do que o que acontece, por exemplo, na adolescência. Porque nas primeiras fases nós estamos ainda muito vulneráveis. Então tudo o que acontece quando a gente é mais novo, isso impacta e de maneira muito mais profunda na nossa mente ao longo dos anos. Então, eu vou dar um exemplo aqui da mãe, né? A mãe é a primeira figura que a gente vê ao nascer, é aquela que nos provê o alimento, a segurança, enfim, é o nosso referencial. E quando a mãe ela tem ali o abandono pela criança, essa criança ela vai internalizar aquilo de um certo modo, né? E quando eu falo de abandono, não é necessariamente pegar a criança e abandonar e deixar ao léu ou dar a outra pessoa ou colocar em um orfanato. Não estou falando disso. Eu estou falando do abandono emocional, né? Isso acontece, inclusive, muitas vezes nos nossos dias, né? Onde a gente terceiriza essa relação mais profunda, emocional e sensível com a criança, dando a ela, às vezes, muitos bens materiais. A criança, ela vive uma abundância material, mas uma escassez emocional muito grande. Isso é um tipo de abandono. Só citando aqui um exemplo, você tá, por exemplo, a mãe que está colocando o seu filho para amamentar e naquele momento ali ela simplesmente fica no celular ou ela não olha para a criança, ela não fala com a criança, ela simplesmente está ali e não está ao mesmo tempo. A criança ela meio que percebe esse tipo de ainda que inconsciente, ela percebe que ali é um abandono, né? Quando às vezes coloca culpa na criança quando ela é um bebê por alguma coisa que está acontecendo dentro de casa, vê os pais brigando e a criança ela vai
absorvendo, absorvendo, absorvendo. Então, isso gera dois cenários. Isso vai gerar. O primeiro é a criança, que ela vai olhar e vai dizer, poxa, ninguém me ama, ninguém me dá atenção, e ela se torna uma pessoa depressiva. Uma pessoa que geralmente é uma pessoa mais tímida, uma pessoa que geralmente fica mais no canto, ela não se desenvolve muito, porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá atenção. Então ela se fecha para o mundo. E o segundo tipo de pessoa é a pessoa narcísica, que ela vai dizer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, então eu não vou baixar a cabeça para ninguém, ninguém é melhor que eu, né? Então eu vou me amar. E primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e acabou-se. Farinha pouca, meu pirão primeiro, como diz a história, né? Então isso vai formar aí esses dois cenários. Algumas características de pessoas que são narcisistas geralmente é o senso inflado de si. Os narcisistas, eles são extremamente confiantes em suas atividades, em seus projetos, né? E se admiram em um grau que é surreal. Não é uma pessoa que olha assim, poxa, acho que hoje eu tô bonito. Não, hoje eu tô extraordinário. Ninguém hoje me para. Hoje é pra frente e pra cima, né? Como um gráfico, eu vou pra cima de tudo, né? Então, a paixão do narcisista pela autoimagem, ela é tão grande que ela não consegue muitas vezes se colocar no lugar da outra pessoa. Ela tem um mínimo de senso de empatia com as outras pessoas, porque primeiro ela tem que satisfazer-se. Você já deve ter visto algumas pessoas que têm esse tipo de comportamento. Quando você está falando alguma coisa, essa pessoa ela sempre quer lhe interromper para falar na sua frente, ou ela sempre tem que dar a opinião final, ou até mesmo você está contando alguma coisa para a pessoa assim, você vai contar, por exemplo, que achou um dinheiro. Rapaz, eu tava andando ali, eu achei R$ 50 naquele dia, fiquei tão feliz. Tá? A pessoa, mas isso não foi nada não. Eu passei ali e achei 150. Aí, ok. Ou se não, até quando você vai falar algum evento catastrófico que aconteceu na sua vida, algum momento de sofrimento. Rapaz, eu passei ali, levei uma topada e meu dedo aqui tá doendo que só. Rapaz, tá muito mole. Na outra vez eu passei ali também, quase que eu arranquei a cabeça do dedo. Inclusive, tô sem um dedo aqui agora. Mas tá tudo certo. Então, até na desgraça, essa pessoa ela quer tirar vantagem daquilo que você contou, né? Porque ela sempre tem que estar acima. Ela não consegue olhar e ver que a outra pessoa ela está sofrendo talvez mais, ela está alegre demasiado. Não, sempre eu estou mais ou alegre ou eu estou mais triste. Você fica em segundo plano, né? E são pessoas também que quando você vai conversar, ela gosta de falar muito de si, citar muito exemplo próprio durante a conversa, né? Ela não consegue parar e ouvir a outra pessoa, porque o mais importante é falar sobre a minha pessoa. Então você já deve ter passado ou conhecido alguém que vivenciou isso, certo? Esse traço ele é muito comum no meio dos políticos e líderes religiosos, pessoas que exercem cargos de liderança, né? A gente está num momento político, né? Eu estou gravando isso aqui no dia 13 de setembro de 2024, e o político ele tem muito disso. Por quê? Você acha que ele acredita nessa imagem que ele tenta passar durante a eleição, durante a campanha, aquela imagem de que vai salvar o planeta, que vai salvar a sua comunidade local, que vai trazer projetos e tal, enquanto você muitas vezes está numa unidade de pronto atendimento, demorando ali 5 horas para poder ser atendido, enquanto na televisão está passando desvio de verba da saúde, da educação, da segurança. Então nem eles acreditam naquilo ali. O Scott Peck, que é um psicoterapeuta americano, ele vai escrever no seu livro Pessoas de Mentira esse aspecto maligno do narcisismo ligado a questões políticas. Sobre o mal, ele vai dizer o seguinte: é uma força que reside dentro ou fora dos seres humanos que busca matar a vida ou a vivacidade. E ele diz mais: mal é vivo, escrito ao contrário. Mal é oposto à vida. Especificamente tem a ver com matança desnecessária. Matança que não é necessária para a sobrevivência biológica. Mal é também aquilo que mata o espírito. Existem vários atributos essenciais da vida, particularmente a vida humana, como essência, mobilidade, consciência, crescimento, autonomia, vontade. É possível matar ou tentar matar um desses atributos sem realmente destruir o corpo. Então,
o narcisista ou essa pessoa que tem esse traço narcisista maligno, ele não está preocupado em matar o corpo ou matar ao corpo da pessoa. Não, ele simplesmente diz que ele pode matar a liberdade da pessoa, ele pode matar a autonomia, o crescimento. Por quê? Porque primeiro ele. E eu não me importo se o outro cresce, isso em ambientes corporativos, em ambientes onde há disputas muito grandes no meio esportivo e tudo mais, né? Em toda a sociedade, na verdade, a gente consegue ver isso, pessoas querendo sobrepujar a outra e matar de alguma forma, não fisicamente, mas recear alguns aspectos, porque a pessoa olha mais para si e não para a outra pessoa. Um dos principais mecanismos utilizados, né, e auto-enganoso para um narcisista é a questão do bode expiatório. O que significa isso? Funciona por meio de um mecanismo que os psiquiatras vão chamar de projeção. Podemos dizer assim, o narcisista maligno, ele vai externalizar de maneira inconsciente as suas emoções e motivações que ele não consegue aceitar em si e vai jogar no outro. Ou ele vai jogar em situações externas ou terceirizar a culpa. Ele não vai levar para si. Sempre foi alguma coisa que aconteceu na natureza ou no ambiente que ele está que o atrapalhou. Ou foi outras pessoas que o atrapalharam, mas ele nunca vai atribuir a ele. Então é a ideia do bode expiatório. Por exemplo, rapaz, eu não mato. Beleza, mas a pessoa rouba. Rapaz, eu não roubo, mas eu cometo outros tipos de delito. Então assim, sempre vai ter aquela ideia de que eu não faço isso. Mas você tem ali seus pecados, você tem ali seus demônios, você tem ali sua culpa em alguma coisa. Bom, diante de tudo que a gente já falou até agora, a gente pode olhar assim para o estado em que a sociedade se encontra e observar que existe muita gente com esse tipo de transtorno narcísico. Mas a gente tem que ter muito cuidado ao tentar diagnosticar isso nas outras pessoas. Por quê? Ao fazer isso, a gente ocorre no risco não só de diagnosticar errado essas pessoas, mas também utilizar aquele mesmo exemplo que eu dei do bode expiatório, né? De que a gente olha muito para o outro e se esquece de nós, quando na verdade nós também temos as nossas faltas, as nossas falhas, né? E a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Para evitar esse tipo de diagnóstico errado, eu vou ler aqui um trecho que eu escrevi aqui, que é interessante, que diz o seguinte: para evitar diagnósticos errados e bodes expiatórios para os outros, precisamos nos tornar mais conscientes do nosso lado mais sombrio. Pois quanto mais conscientes estivermos das nossas próprias falhas morais e potencial para o mal, menos provável será que projetaremos nosso lado sombrio nas outras pessoas. Maria Louise von Franz, no livro chamado A Interpretação dos Contos de Fadas, vai falar o seguinte: se alguém conhece as possibilidades malignas dentro de si mesmo, então desenvolve uma espécie de segunda visão ou capacidade de sentir o cheiro da mesma coisa em outras pessoas. Mergulhar nas profundezas do próprio mal permite que se desenvolva os reconhecimentos instintivos de elementos correspondentes em outras pessoas. Então, que a gente não olhe para as pessoas já querendo julgá-las narcísicas. Antes de tudo, a gente deve olhar para nós mesmos e ver se a gente tem essas características. E a gente trabalhar isso. O próprio Cristo, ele vai falar sobre essa questão quando ele diz lá em Mateus, no capítulo 7, como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do irmão. Né? Então, assim, espero que você tenha refletido e reflita ainda mais sobre esse tema. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre pessoas narcísicas. Existem muitos tipos de narcisismos e que a gente possa estudar e refletir cada vez mais sobre o comportamento das pessoas. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi a reflexão de hoje sobre pessoas narcísicas. Não saia por aí julgando as pessoas, se elas são ou se não são. Mas espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse tipo de comportamento, como é que ele surge e o porquê das pessoas serem dessa forma. Tá certo? Te aguardo no próximo vídeo e até mais. Valeu!